O aquecimento das pintainhas, dos pintinhos nos primeiros dias de vida é um dos manejos mais importantes da avicultura. E para escolher a melhor forma de fazer isso, a gente tem dois caminhos principais. Um é pelo custo, porque dependendo do equipamento tem um custo associado a isso, e a outra é pela eficiência. É uma etapa muito importante e a gente tem que ser muito eficiente nesse manejo. Por isso o vídeo de hoje é dedicado a discutir o aquecimento das pintainhas e eu vou trazer para vocês uma das formas mais baratas e eficazes de fazer esse aquecimento. Se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de a gente ir para o conteúdo, eu já queria pedir a inscrição de vocês aqui no nosso canal. Não custa nada, é de graça e é muito importante para a escola. É só apertar no botão de inscrever-se para ficar por dentro das novidades. A gente está sempre se esforçando para trazer o melhor conteúdo para você aprender de maneira mais clara e objetiva possível e dominar as técnicas e lucrar mais com os sistemas caipiras de produção. Toda segunda e quinta, 8 horas da noite, tem vídeo novo, então já se inscreve, deixa o joinha. Aqui na escola é a nossa forma de marcar a presença, então vocês estão na Escola de Avicultores, para marcar a presença aqui é só apertar no joinha, assina a lista aí e vem comigo para esse conteúdo que ele é muito importante. Antes de a gente começar a falar realmente de aquecimento, uma coisa que chama muita atenção, que é curioso inclusive nas aves em específico, é que na verdade a gente tem dois tipos. Vamos relembrar lá das aulas do ensino médio, do ensino fundamental da biologia. A gente tem animais que são considerados homeotérmicos e animais pecilotérmicos. Lembra disso? Homeotérmicos, até a cor tá vermelha aqui para relembrar animais de sangue quente. Os mamíferos, nós somos homeotérmicos que chama. E pecilotérmicos são os animais de sangue frio. O que significa isso? Que eles precisam de uma fonte externa de calor para aquecer o corpo. Já nós, mamíferos, e as aves também, e aqui que chega a curiosidade, dependendo da fase de vida da ave, ela torna-se aí homeotérmica. Mas na fase inicial ela é pecilotérmica. Então vira e mexe, você vê lá um lagarto tomando sol. Isso é para aquecer o corpo, porque ele é um animal pecilotérmico e ele depende da luz solar, ele depende da fonte externa de calor para se aquecer. Já nós, de sangue quente, não. A gente se aquece por dentro mesmo. A gente gera calor para manter a temperatura, para aquecer o corpo. As aves, o que é interessante é que quando ela começa a vida dela, ela é considerada um animal pecilotérmico, porque ela depende de uma fonte externa para se aquecer. E depois ela vira um animal homeotérmico, porque aí ela consegue, pela própria geração de calor do organismo, controlar a temperatura. Então isso é curioso, cai até em vestibular, porque as aves elas são consideradas homeotérmicas, porque boa parte da vida delas elas regulam a temperatura, são animais de sangue quente, mas os primeiros dias de vida, as primeiras semanas, elas são pecilotérmicos. A gente precisa da fonte de aquecimento. E aí que entra essa discussão da nossa aula, aquecimento nos primeiros dias. Vale lembrar que nos primeiros dias são os mais cuidadosos. Pensa comigo, a pintainha tá lá sendo aquecida pela mãe, no caso artificial nosso, é em chocadeira. As chocadeiras precisam ser mantidas ali em 37,5 graus. É sempre próximo aí, essa temperatura não pode oscilar muito. Então você imagina tirar uma pintainha de uma chocadeira a 37 graus e meio, é claro, como a gente viu, ela depende do fator externo para se aquecer, a gente precisa dar uma temperatura alta para ela. Se ela nasceu a 37 graus, a demanda de temperatura continua alta. E nos 2 primeiros dias gira em torno de 35, 36 graus no chão, aonde você vai colocar essas pintainhas. E aqui é um dos maiores erros do avicultor. Não mede a temperatura do chão, não tem o devido cuidado com a temperatura do chão na hora do alojamento. Pega uma pintainha que saiu de 37 graus, o ambiente está até quente, mas o chão está a 25 graus. É um choque térmico que isso vai começar a refletir no desenvolvimento dessa ave ao longo de toda a cria e recria
e vai refletir lá na frente na fase de produção. Então, saber orquestrar o alojamento nos primeiros dias com relação à temperatura e umidade é fundamental. Tem que dar as condições adequadas, 35 graus nos primeiros dias, nos 3 primeiros dias, e trabalhar com uma umidade ideal ali na casa de 60%. Eu não vou me aprofundar aqui nesses detalhes, depois do terceiro dia diminui a exigência de temperatura, a gente vai ajustando aí até o final da cria, até os 42 dias, tem ajustes relacionados à temperatura, à umidade. Uma coisa que eu queria chamar atenção aqui também é com relação à temperatura das pintainhas. Esse é um manejo que é feito muitas vezes em sistemas de grande escala. Pega uma amostra das pintainhas e mede pela cloaca a temperatura dessa ave. Ela tem que estar com uma temperatura corporal entre 40 e 41 graus. Nos 2 primeiros dias aí é ideal essa temperatura. Então essa é mais uma forma de monitoramento para você ver se está tudo indo ok. Mede, pega uma seleção ali de algumas pintainhas e mede a temperatura corporal. Tem que estar entre 40 e 41 graus. Se estiver muito acima ou muito abaixo, tem problema que vai refletir aí em toda a vida da ave. Então, muito cuidado nesse manejo da fase inicial. E para a gente chegar a essas condições, precisamos dar o aquecimento para essas pintainhas nos primeiros dias de vida. Nos sistemas caipiras, a gente conhece basicamente, em pequena escala principalmente, 3 formas principais de aquecimento. Uma delas, a gente usa muito, é a campânula a gás. Ela aquece bastante, ela é bem eficiente no aquecimento. Lembra que a gente começou o vídeo falando que 2 pontos fundamentais para a escolha, um é eficiência no aquecimento e a outra, é claro, é custo. Ela é muito eficiente, mas ela tem um valor associado maior, porque geralmente a campânula a gás a gente usa botijão de gás. Botijão de gás é caro, então por isso, apesar da campânula ser uma das mais eficientes e mais utilizadas, ela tem um valor, um custo de aquecimento maior. E o mais comum de todos, ainda mais em menor escala, são as lâmpadas halógenas, que ela também, além de iluminar, fornece calor. É claro que não é o recomendado, a melhor opção, porque é lâmpada. Lâmpada não foi feita para aquecimento, lâmpada foi feita para iluminação. E aqui tem uma outra questão, que é a interferência no programa de luz. Na fase de cria, a gente tem um programa de luz que vai decrescendo. Então, geralmente 24 horas de luz no primeiro dia, mas eu, particularmente, já logo no segundo dia, gosto de diminuir isso para 23, 22 horas de luz, e a gente vai diminuindo até o final da cria, até os 42 dias. E quando a gente usa luz para aquecimento, dependendo da fase, da época do ano, quanto mais luz a gente precisa, mais frio, mais aquecimento por mais dias, mais essa luz vai acabar refletindo no programa de luz e vai dar uma bagunçada aí. Então não é muito legal a luz, porque primeiro, ela ajuda no aquecimento, é claro, mas em menor escala. Ela não é para isso, ela é para iluminação e ela bagunça um pouquinho o programa de luz. Um outro ponto importante aqui é que você depende da energia elétrica. E dependendo do lugar, muitas vezes cai a energia. Se você ficar algumas horas sem energia num período crítico, que é, por exemplo, de aquecimento do primeiro dia à noite, você vai perder muitas aves. Então, cuidado quando a gente depende exclusivamente da energia elétrica para aquecimento. E uma lâmpada mais apropriada e também está sendo bastante utilizada é a lâmpada infravermelho. É de cerâmica, ela não emite a luz que a lâmpada halógena emite, como a gente viu que é um problema. Então ela tem essa função de aquecer, ela já é mais apropriada para o aquecimento, só que ela não influencia no programa de luz. Isso é interessante. Como ponto negativo é que ela depende exclusivamente da energia elétrica e a gente já comentou, se der uma queda de energia no período crítico é problemático. E ela geralmente é utilizada para aquecimento de répteis, para aquecimento de outros animais que dependem aí dessa fonte externa de calor, mas em aquário, em menor escala. Quando a gente está falando de um alojamento de 300, mais de 300 aves, 100, 200 até, já tem que começar a pensar numa outra fonte de aquecimento, porque essas lâmpadas muito pequenas não dão conta, ou você tem que fazer uma boa distribuição aí, colocar bastante lâmpada para aquecer um círculo de proteção
dependendo do tamanho. Agora o que eu queria trazer para vocês, na verdade é o que mais se usa para aquecimento em sistemas convencionais, é o que a gente aprende na faculdade. Na faculdade a gente nem vê essas coisas de lâmpadas, de campânulas, a gente já vai direto para a primeira forma de aquecimento que é utilizado em grande escala, é claro, que é o forno a lenha. Utilização aí de um forno a lenha, basicamente, para colocar dentro do galpão e aquecer essas pintainhas. Então a primeira coisa que chama atenção, que é interessante desse modelo de manejo, desse equipamento, é que ele pode ser adquirido por baixíssimo custo e ele tem um baixíssimo custo de manutenção e de condução da atividade. O que significa isso? Você pode fazer você mesmo o forno de aquecimento com tambores disponíveis aí na propriedade, ou você compra baratinho. Uma outra forma de aquisição é em granjas. Isso é muito interessante, porque as granjas elas vêm cada vez mais se automatizando, se tecnificando, e não é muito utilizado esse forno a lenha. Eles foram substituídos por fornos elétricos, estão sendo substituídos por forno que queima pellets, né? Então hoje em dia nem usa mais lenha, basicamente. São os pellets que a gente usa para aquecimento das pintainhas quando a gente está falando principalmente em sistemas convencionais de frango de corte, em granjas aí de larga escala. E até por conta disso, pensando que você tem uma escala menor, que é em pequeno porte, você pode visitar essas granjas que estão em funcionamento e ver se eles têm disponível esses fornos que eram mais utilizados. Eles são muito eficientes, porque ele aquece boa parte do ambiente ali e a um custo praticamente zero se você for autossustentável da madeira. Se você tiver espécies madeireiras na propriedade, o próprio eucalipto, e você faz o corte e usa como lenha, é a mesma madeira que você vai usar num fogão a lenha, né? Você vai utilizar para aquecer as pintainhas. O forno você pode fazer, ou você pode comprar o material e mandar fazer, é só pôr um pé e vai colocar o tambor em cima que você vai adquirir aí, você encontra até em ferro velho, ou mesmo tem em vizinhos, tem jogado aí na propriedade, não é tão difícil de encontrar. O que é importante é que ele tem que ter uma entrada de ar e uma saída de ar. O ar ele tem que percorrer dentro ali da lenha para continuar, né, queimando, para continuar aquecendo o ambiente. Então você tem a portinha pode ficar aberta ou mesmo fechar, mas tem que ter vários furos ali, né? Tem que ter essa entrada de ar e tem que ter uma saída de ar. Tem gente que já faz ela direto ali, se ela tá num suporte, o ar quente ele sobe, então ele tende a subir, não vai ter fumaça, né? Essa lenha não projeta fumaça dentro do galpão. Vai ter uma saída de ar quente que vai sair ali por cima, uma fumaça, mas não tão pronunciada, que vai embora. Você vai deixar aberto ali por cima para ela escapar. Ar quente sempre vai subir, vai escapar, ele vai aquecer todo o ambiente ali. O que pode fazer também é colocar essas canaletas para facilitar a subida do ar ali e não ter problema de fumaça mais próximo ali das aves. Então muitos dos modelos que o pessoal faz ou compra, coloca, né, esses tubos aí já também apropriados na saída do ar para ele subir e ir embora mais rápido. Mas basicamente são esses cuidados, a gente vai alimentando ali a lenha, tem manejo, tem mão de obra, tem que estar toda hora ali colocando a lenha, aquecendo essas pintainhas, mas é uma das formas eficazes e baratas. Hoje em dia, para economizar, dá para fazer nesse formato e gastar muito pouco, aliás, quase nada. Se você tiver o material, tiver lenha na propriedade, você vai fazer o aquecimento dessas pintainhas de maneira muito assertiva e sem gastar R$1, o que é extremamente interessante. Por você ter um equipamento eficiente que vai cumprir a função dele e você não vai ter os custos associados às outras formas de condução. Além disso, você também não depende da energia elétrica e não corre o risco de ficar sem aquecimento nos primeiros dias. E como eu ressaltei para vocês, o mais importante é dar as condições de temperatura e umidade dentro do galpão que a ave precisa, que a pintainha precisa, para ela se desenvolver de maneira correta em toda a fase de cria e recria para ser uma boa produtora de ovos.
Agora continua aqui com a gente na escola, eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui do lado de manejo na recria. Algumas coisas importantes para você levar em consideração no desenvolvimento dessas poedeiras. Assiste o vídeo, continua com a escola, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, muito importante pra gente, aperta aí inscrever-se se você curtiu esse conteúdo, dá o joinha e eu espero você no próximo vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui, um grande abraço!